Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo 2, a ser ministrada para os alunos do nono período, turma N03, da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Aula essa ministrada por mim, Glaucio Batista da Silveira, professor especialista, e que está sendo ministrada pelo meio virtual por conta da situação, da pandemia do coronavírus. Então, aula passada nós terminamos a aula de número 11, A aula de número 11. Estamos falando sobre responsabilidade do Estado, nas relações de custódia. E aí nós passamos agora a falar sobre a primeira situação que pode ensejar a responsabilidade do Estado, que é a situação do preso, que encontra-se custodiado, pelo Estado. Essa relação é a relação de sujeição especial, e a condição do preso, a saúde, a integridade física e moral é assegurado lá no artigo 5º, da Constituição Federal. Então, quando o prejuízo é causado ao preso por conduta comissiva de algum agente público, a responsabilidade do Estado é objetiva, com fundamento no já mencionado artigo 37, parágrafo 6º, certo? Quando o dano é provocado por terceiros, como na morte por outro preso, também a responsabilidade nesse caso é objetiva. E o suicídio do preso? O que vocês acham? Teve vários questionamentos, na jurisprudência do STF, do STJ, mas o atual entendimento, e justamente por conta do mencionado artigo, constitucional, de se caber ao Estado zelar pela integridade física e moral do preso, é que o suicídio também acarreta, a indenização objetiva, responsabilidade objetiva pelo Estado, Então, teve o STF, STJ, por exemplo, no RE 841526 do Rio Grande do Sul, ele firmou esse posicionamento, a ementa do RE tá lá no nosso material, depois vocês deem uma lida, tá? Mas a hipótese, de excludentes, do nexo, do excludente do dever estatal do poder do dever de indenizar, que firmadas pela própria jurisprudência do STF, que são três excludentes, Primeira é a falta de nexo causal entre a omissão do Estado e o dano sofrido pela vítima, em hipótese em que o poder público ostenta o dever legal e efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Segunda situação, se não for possível ao Estado agir para evitar a morte do detento, que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade. E C, nas hipóteses em que o poder público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento. São essas três, situações aí que excluem o dever de indenizar pelo Estado, tá? Pelo Estado. Então, fechado esse ponto aí sobre essa relação de custódia, e dever de indenizar do preso que se encontra em custódia pelo Estado, a gente passa a falar sobre a ação indenizatória, Todo aquele que tiver seu patrimônio atingido, por conduta comissiva ou omissiva do agente público, ele pode pleitear administrativa ou judicialmente o que? A indenização, a devida reparação. Então, se negar a nível administrativo, pode ser usada as vias judiciais, para tanto, A ação indenizatória é aquela proposta pela vítima contra a pessoa jurídica a qual o agente público causou o dano, tá? Gente, a proposta contra a pessoa jurídica, tá? E não contra o agente público. Beleza até então?
Beleza até então, né? Não há, quero só fazer uma observação aqui, não há o litisconsórcio entre o agente, né, e a pessoa jurídica, tá? A ação é proposta contra a pessoa jurídica e posteriormente a pessoa jurídica pode manejar a ação regressiva, né, contra o agente causador e aí tem que provar a culpa dele, né, no caso aí. Beleza? Prazo prescricional. De acordo com o disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória é de 3 anos contados da ocorrência do evento danoso, tá? Já houve decisão, né? Já houve decisão do STJ passando a sustentar esse prazo, aumentar esse prazo aí para 5 anos, prazo prescricional, tá? Então, com o argumento de que esse prazo previsto no Código Civil não poderia ser aplicado, né? Ele é visto para as relações particulares e não para relações entre os particulares e o Estado, que são abrangidas pelo Decreto 20.910 de 1932. Então, foi um posicionamento, né? Não houve mudança legal, então há de argumentando, se você for procurado no seu escritório, né, passados 3 anos, você vai ajuizar uma ação, né, fundamentando, né, a tempestividade, né, do pedido, né, falando que o pedido não estaria prescrito com base nessa tese, né, que foi arguida e apreciada e acatada no recurso especial número 698.195 do Distrito Federal, tá? Depois dê uma olhada também na ementa no nosso material. Ponto importante, denunciação da lide, né? Seria possível o Estado denunciar a lide, né, o agente público denunciar a lide ao Estado, se for colocado no polo passivo de uma eventual ação? O que vocês acham? Doutrina majoritária, né, rejeita a possibilidade de denunciação à lide, né, sobre o seguinte argumento: a inclusão do debate sobre culpa ou dolo na ação indenizatória representa um retrocesso histórico à fase subjetiva da responsabilidade estatal, tá? Alguns concursos já consideraram, né, uma faculdade do Estado poder denunciar a lide. A denunciação da lide, para quem não se lembra, serve justamente o quê? Naquela mesma ação, o Estado já conseguiu o ressarcimento, né, do agente público, desde que provada a sua culpa. Mas o que o particular tem a ver, né? Então, o retrocesso seria nesse ponto, né, uma vez que o particular não tem que participar dessa situação, beleza? Então, seria uma economia processual para os cofres públicos, tá? Se vocês forem perguntados em prova, a denunciação é cabível por parte da administração, né, em relação ao agente para essa finalidade, tá? Muito embora a crítica no tocante ao que o particular não tem que participar, né, dessa situação, né, que possa, né, vir a prejudicar, né, o objeto da sua pretensão na ação que ele entrou. A ação regressiva, né, outro ponto, é possível a ação regressiva, né, proposta pelo Estado, pelo agente público, né, desde que no Estado tenha sido condenado, né, na ação indenizatória proposta pela vítima, né. Nesse caso, vai se discutir a culpa, né, vai ter que se provar a culpa desse agente público, né. O prazo para essa ação regressiva, com base no artigo 37, parágrafo 5º, né, ela seria imprescritível, tá? Ela seria
imprescritível. Já houve decisão judicial, né, falando que é prescritível, sim, ela prescreve, né, na situação da improbidade administrativa, tá? Então, permanecendo imprescritível somente a ação que visa o quê? O ressarcimento do erário, tá? Então, com relação aos agentes públicos, aos agentes ligados a empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, permissionários, né, pessoas jurídicas de direito privado, teria-se o prazo prescricional de 3 anos, né, contados da decisão condenatória. Mas isso é decisão controvertida, constitucionalmente é imprescritível, tá? Se é argumento de defesa do agente público que for demandado na ação. Tá? Quais são os pressupostos da ação regressiva? Anota aí: a condenação do Estado na ação indenizatória, o trânsito em julgado de decisão que condenou, né? Não precisando aguardar a vítima levantar o precatório ou o RPV, né? E a culpa ou dolo do agente, tá? Culpa ou dolo do agente. E se tiver a denunciação ali de uma ação, professor? Gente, a denunciação ali não tem que se falar em ação que é regressiva, beleza? Tranquilo? Lá no nosso material tem um quadro comparativo, né, entre a ação indenizatória e a ação regressiva. Depois vocês deem uma olhada lá. Tranquilo? Próximo tópico nosso é sobre a responsabilidade do servidor estatutário federal, prevista lá na Lei 8.112, né, de 90, tá? Segundo essa lei, né, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, caso ele cometa um ato comissivo ou omissivo, né, doloso ou culposo, e causar prejuízo ao terceiros, ele deverá responder civil, penal e administrativamente, tá? Lembrando que essas instâncias são independentes, né? A responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolução criminal, tá? No caso de absolução criminal, por duas contas, que nega a existência do fato ou a sua autoria, beleza? Cabe também a ação regressiva em face movida pela Fazenda Pública em face do servidor, tá? Então, a Lei 8.112 não admite a propositura da ação indenizatória, tá? Diretamente contra a pessoa do servidor público, pois vincula essa responsabilização, né, à ação regressiva. Pode ser condenado a restituir eventuais valores ao erário, né, e fazer as reposições e indenizações devidas, né, com pagamento no prazo máximo em caso de condenação em 30 dias, tá? Podendo ser até parceladas, né? Pode ser descontado da sua remuneração, né, não sendo inferior a 10%. Detalhe, né, estava lá na Lei 8.112, tá? Lembrando que essa obrigação de reparar o dano estende aos sucessores e contra eles será executada até o limite da herança recebida, beleza? A gente para a aula aqui e a gente volta com a responsabilidade dos concessionários de serviços públicos. Obrigado, até mais.